Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? A partir desse versículo, que é 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 15, eu quero trazer com você hoje aqui uma meditação sobre uma palavra, alguns versículos, um texto, que eu tenho certeza que vai abrir o teu entendimento, irmão. Nós vamos começar essa leitura e durante a leitura a gente vai analisar algumas coisas que esse texto vai nos mostrar. Amém? Então vamos lá. Irmão, enquanto eu estiver lendo, eu quero que você abra o coração, porque como a gente viu ali em Timóteo, toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa. Amém? Então a gente vai analisar aqui esse texto, trazer para um contexto de fé, um contexto espiritual, um contexto que, dentro de tudo aquilo que a gente tem aprendido, e principalmente aquilo que a gente vai ainda aprender, se aprofundar mais na revelação da palavra. Amém, irmãos? Preste atenção nesses versículos. Depois disso, Enoque começou a falar sobre um livro. E Enoque disse: concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo e concernente à semente da retidão e integridade, concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho, e que sou Enoque, em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da luz dos santos anjos. Eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. Então Enoque começou a falar de um livro e disse: eu nasci o 7º na primeira semana, enquanto o julgamento e retidão esperavam com paciência. Mas depois de mim, na 2ª semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a 2ª semana, ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, na 3ª semana, durante a sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionada, e depois dele, a planta da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na 4ª semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então, na 5ª semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na 6ª semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria. E nele, um homem se levantará e virá. E durante sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois disso, na 7ª semana, uma geração perversa se levantará. Abundantes serão seus feitos e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dado a doutrina de sua criação. Depois haverá outra semana, a 8ª, da retidão,
para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para a sua retidão. E a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará. Um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá lá de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do santo sem emoção? Quem haverá capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem de compreender os feitos do céu? Até aqui, irmãos, tá bom para a gente poder começar a entender. O que você entendeu, irmão, sobre esse texto que a gente acabou de ler? No teu coração ele parece ser inspirado? Você consegue perceber algumas coisas das Escrituras nesse texto? Porque, como Paulo falou para Timóteo, a Escritura inspirada é proveitosa. Toda a Escritura que é inspirada é proveitosa. E o que a gente acabou de ler aqui, irmão, foi uma parte, quase um capítulo todo do livro de Enoque. Um livro que é considerado apócrifo, um livro que considerado pelos homens apócrifo, mas nos últimos anos, irmãos, tem aberto entendimento muito para as coisas que estão por vir. Esse vídeo aqui, irmãos, é o início de um estudo sobre, não o livro de Enoque, ainda não, mas nós vamos estudar o livro da revelação que nós temos. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Nós vamos nos aprofundar, porque você... Imagina, agora nós vamos dar uma analisada aqui, nessas partes do livro de Enoque, que é chamada da profecia das 10 semanas, onde Enoque, usado por Deus, ele fala sobre 10 semanas proféticas. E essas 10 semanas, elas são desde o início do ser humano, da criação, elas falam desde o início até o fim. Ok, irmãos? Para de repente você que acha, mas por que na Bíblia que eu tenho, não tem o livro de Enoque? Pois é, irmãos, o Conselho de Homens decidiu não ter esse livro dentro da compilação da Bíblia que nós temos hoje. Mas muitos estão pregando esse livro, crendo sim em ser inspirado, pois mostra muita coisa, faz entender muita coisa, dá mais detalhes de coisas do princípio e do fim também, ok? Só para a gente poder, irmãos, perceber mais ainda do que nós vamos entender ao a gente estudar o livro do Apocalipse. As coisas do fim. As coisas que foram, as coisas que são e as coisas que ainda vão ser. Só para a gente perceber que lá no Apocalipse tem muita revelação, irmão. E muitas vezes o ser humano, as pessoas de Deus, né, tem medo desse livro. Não gostam de ler esse livro porque esse livro fala do fim, fala do tempo do fim. Amém? Mas se ele é a revelação, irmãos, nós precisamos estudá-lo, ok? Como eu disse, nós não vamos estudar ainda o livro de Enoque. Ainda não. Nós vamos estudar, a partir do próximo vídeo, o livro do Apocalipse.
Mas, irmãos, para você ver como a revelação de Deus é necessária dentro da própria palavra, a gente vai ver como esse livro de Enoque é validado, até pela própria escritura que a gente tem. Você já deve ter ouvido falar desse nome, né? Primeiro, queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Se você está com a Bíblia ali, você vai abrir junto comigo, no livro de Judas 1,14, só para você perceber como o livro de Enoque ele é mencionado na palavra de Deus. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, no verso 14, diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Quando Judas menciona isso aqui, irmãos, ele está validando o livro de Enoque, as profecias de Enoque. Amém? E a gente vai ver dentro da palavra de Deus mais referências a Enoque. Lá em Hebreus 11, capítulo 11, verso 5, veja que ele menciona Enoque. Ele diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém, irmão? Enoque agradou a Deus. Ele teve visões, ele chegou, ele foi até o próprio Deus, e ali ele viu coisas, ele teve revelações da parte de Deus, onde ele escreveu. Ok? Vamos ver mais aqui um versículo, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, que também ele vai falar sobre Enoque, validando o livro de Enoque. Ele diz assim: ora, ele não fala diretamente, mas a gente vai entender. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno ou no abismo, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Você vê aqui, irmão, que ele está fazendo uma referência, Pedro, àqueles anjos que, tendo relações com as mulheres, a gente vai ver já em Gênesis 6,4, porque Pedro está se referindo a essa passagem, Gênesis, capítulo 6, no verso 4, onde diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, são os anjos que Pedro falou, possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Aí veio o dilúvio, irmãos. Ok? Então você percebe que a palavra de Deus, ela dá validade para o livro de Enoque. Agora nós vamos voltar para o profeta Enoque, para essa visão das 10 semanas, irmãos, para a gente poder se situar em algumas coisas aqui que aconteceu. Vamos semana por semana, para a gente poder entender aquilo que Enoque está falando. Na primeira semana, irmãos, que é aqui onde ele diz: Enoque então começou a falar de um livro e disse: eu nasci o sétimo na primeira semana. Veja que ele faz alusão dele ser o sétimo na primeira semana. Quando a gente tem, irmãos, aquele entendimento das festas, você vai associar o mês 7 no dia 1, aqui ele não está falando, claro, que nem explicou o nosso irmão Luiz no canal Reino Eterno,
ele não está falando aqui de meses, ele está falando de que ele era o 7º na primeira semana. Mas quando a gente entende as profecias, irmãos, a gente vai ver que isso é um link para a gente entender de que festa ele está falando aqui. No mês 7, no dia 1º, começava a festa das trombetas. E isso é importante a gente entender quando a gente for fazer o estudo do Apocalipse, a partir dos próximos vídeos, porque a festa das trombetas no Apocalipse é o toque das 7 trombetas. Veja o número 7 de volta. Então, Enoque era o 7º depois de Adão, na primeira semana. Essas semanas dessa profecia de Enoque, elas são períodos proféticos. Não são tempo determinado de exatos de anos, mas são períodos proféticos. Enoque dividiu todo o tempo da humanidade, né, toda a história do ser humano, em 10 períodos, em 10 semanas. É parecido com aquilo que acontece, irmãos, na profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Começou com o decreto do rei Dário, para que fosse reconstruído o templo. Essas semanas se cumpriram até a semana 69, no tempo de Jesus, e faltou uma semana. Então você vê que não são semanas corridas de semanas de dias ou semanas até de anos, mas é um período profético. E falta um período profético nas 70 semanas de Daniel, falta um período profético acontecer, que é a última semana, os últimos 7 anos no período do Anticristo. Ok, irmãos? Mas lá no estudo do Apocalipse a gente vai entender melhor, tá? Aí ele diz ali: eu nasci o 7º na primeira semana, no primeiro período, né? Enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou e fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro período acontecerá, na qual a humanidade será salva. O que aconteceu, irmãos, quando essa semana, na segunda semana de Enoque, o que aconteceu? Os anjos vieram, e isso no livro de Enoque explica tudo com detalhe. Aqueles anjos tiveram relações com as mulheres humanas, veio os gigantes dessas relações, e ali a terra começou a modificar toda a raça humana por causa desse tipo de relação que Deus não permitia, que Deus não queria que acontecesse. Ok, irmãos? E essa iniquidade, esse pecado todo que gerou, fez Deus querer destruir a raça humana com o dilúvio, para purificar, porque o ser humano estava todo já comprometido por essas misturas e por esse mal que tinha entrado no mundo através desse erro desses anjos caídos. Esses são os anjos caídos, irmãos. Vamos continuar aqui. Mas quando o primeiro é completado, o primeiro período, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto sobre os pecadores. Que decreto é esse? É o dilúvio. Mas a humanidade, ele falou que a humanidade será salva. Como a humanidade foi salva? Através de Noé, os 3 filhos, as 3 esposas e a esposa de Noé. Amém? Os que ficaram na arca, né? Continuando. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionada. Quem é esse homem da planta dos justos julgamentos? Veja que é na terceira semana, após o dilúvio, num terceiro período profético para Enoque, mas que aconteceu de fato, foi selecionado um homem da planta dos justos. Quem é esse homem? É Abraão.
Abraão foi selecionado por Deus, foi chamado por Deus, Deus fez promessas para eles, e dentro dessas promessas já está de chegar a bênção de Deus através de Abraão chegar até nós, por causa da descendência, que é o que ele fala aqui. Você percebe como tem tudo a ver com a palavra de Deus, irmão? Veja o que ele diz aqui: e depois dele, a planta da retidão virá para sempre. Essa planta da retidão, que virá para sempre, depois do primeiro, do primeiro o homem da planta dos justos, que é Abraão, essa planta da retidão é Jesus, que é da descendência de Abraão. Amém, irmãos? Continuando lá, ele diz: subsequentemente, na quarta semana, já estamos no quarto período profético, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar. Uma habitação será feita para eles. O que é esse período, irmãos? Na quarta semana, durante a conclusão da quarta semana, durante esse quarto período. Esse período, irmãos, da quarta semana, ele se refere a Moisés recebendo a lei. Veja que ele diz que teve a visão dos santos e dos justos, e a ordem, que é a lei, a Torá, né, de geração após geração tomará lugar. Uma habitação, que é os tabernáculos no deserto, que é o tabernáculo de Deus com o homem no deserto, será feita para eles. Então, nesse momento aqui, na quarta semana, é quando vem Moisés, tira o povo do Egito e faz uma habitação para Deus num tabernáculo no deserto. Vamos continuar. Então, na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Você percebe que ele fala na quarta semana de uma habitação feita para eles, que é o tabernáculo no deserto. Agora, na quinta semana, que é o quinto período profético, que Enoque viu, percebe, irmão, que Enoque ali, ele partiu para a glória antes do dilúvio. Ele foi trasladado antes do dilúvio. E ele lá, antes disso acontecer, ele já tinha visto todas essas coisas. Amém, irmãos? Aí ele vai dizer aqui, que na quinta semana, a casa da glória e da dominação será erigida. Que casa da glória é essa? É o templo de Salomão, irmãos. Que após Moisés trazer a lei, nós vimos o tempo do que o povo entrou na terra prometida, nós vimos o tempo em que as 12 tribos estiveram juntas em Israel, nós vimos o tempo de Davi não construiu o templo, mas Deus deu para Salomão a missão de construir o templo, que é esse templo que é a casa da glória. Amém, irmão? Trocou a habitação, aquela tenda, o tabernáculo do deserto, trocou por uma casa de glória, que é o templo de Salomão, que era, né, o templo de Salomão. E ele continua dizendo assim: depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos nesse período. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele, nesse período, nesse tempo profético, um homem se levantará e virá. Que homem é esse? É Jesus. Nessa sexta semana que ele está falando, nesse sexto período profético, se levanta Jesus bem numa época em que o coração do homem estava escurecido. Falando do homem, falando do homem, irmão, lá em Israel. Amém? Eles estavam endurecidos, coração escurecido. E vem Jesus naquele tempo. E durante sua conclusão dessa sexta semana profética, queimará a casa do domínio com fogo. A casa do domínio é aquela casa de glória,
que foi queimada com fogo no ano 70 após Cristo, pelo imperador Tito, né? E toda a raça da raiz eleita será dispersa. Amém, irmão? No ano 70 aconteceu ali, a Jerusalém foi destruída, foi posto fogo em tudo, e aqueles que habitavam lá, os judeus que ainda existiam, a tribo de Judá, o reino de Judá, que era o que estava ali em Israel, eles foram dispersos, toda a raça da raiz eleita, que é Israel, a eleição é Israel, o israelita é eleito, e nós já aprendemos, irmãos, que nós somos hoje Israel de Deus. Amém? Mas lá naquele tempo, a casa da dominação foi queimada e a raça dispersa, a raça eleita dispersa. Amém? Ele continua. Depois disso, na 7ª semana, uma geração perversa se levantará. Abundantes serão seus feitos e todos os seus feitos perversos. Aqui ele está falando que após o general Tito, todos aqueles povos que vieram para aquela região, para Israel ali, e destruíram e pisaram a cidade santa e com iniquidade, e era uma geração perversa, como ele está falando aqui, e de fato aconteceu, irmãos. Até hoje. Até os tempos de hoje, nós estamos vivendo a 7ª semana profética. Você vai perceber isso aqui agora. Abundantes serão seus feitos, e todos os seus feitos perversos, é perversidade humana, que está voltando às coisas do tempo de Noé. Lembra que Jesus falou? Irmão, Jesus disse, né, que assim como era nos tempos de Noé, assim vai ser no tempo do fim. Casavam-se, davam-se em casamento, perversidade total, irmão. O pecado dominando o ser humano como aconteceu lá atrás, vai estar acontecendo nos dias de hoje. Mas aqui, irmão, vem algo maravilhoso, pois ele diz assim: durante sua conclusão dessa 7ª semana profética, os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dado a doutrina de sua criação. É o conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. Né? Nessa tradução está assim, mas tem outra tradução que fala que nessa 7ª semana o povo de Deus, os escolhidos de Deus, o escolhido de Deus é aquele que foi alcançado por Cristo, amém, irmãos? Pela fé em Cristo, morreu para esse mundo e hoje vive para Cristo. Esses escolhidos de Deus, eles vão ter nós, amém, irmãos? Nós, o conhecimento cétuplo de toda a nossa criação, de tudo que Deus fez. É a revelação da palavra vindo até nós, irmãos. Amém? Vamos continuar. Depois haverá outra semana, a 8ª, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante sua conclusão da 8ª semana profética, esse 8º período, amém? Adquirirão habitações, tendas, amém, irmãos? Para a sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. O que ele está falando aqui, irmãos? Do milênio de Cristo, que em milênios é o 7º milênio, estamos agora terminando o 6º milênio e vamos entrar no 7º milênio. Esse 7º milênio, depois da grande tribulação, é o reino de Cristo, onde a igreja vai julgar, a igreja de Cristo vai estar glorificada nessa terra. No livro do Apocalipse, no estudo, a gente vai entender muito melhor sobre isso, tá bom, irmãos? Mas continuando aqui. Depois disso, na 9ª semana,
O julgamento da retidão, eu quero voltar antes da gente continuar aqui, irmãos. Você vê que ele está falando nessa semana 8ª que as celebrações vão ser adquiridas, habitações, e será estabelecida celebrações para sempre na casa do grande rei, que é Jesus. Essas celebrações são as festas proféticas, que a gente viu no estudo das festas, e vai acontecer de novo. Aquele irmão, aquele conhecimento cétuplo, que ele falou que no tempo da 7ª semana, o povo ia ter, de novo, os escolhidos vão ter um conhecimento cétuplo da sua criação. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a gente pegando isso, na verdade nem pegando o livro de Enoque, mas a gente olhando para o Apocalipse. Nosso foco é Apocalipse, não é o livro de Enoque ainda, ok? Que Apocalipse é a revelação. Nós pegando o livro de Apocalipse, lá onde ele fala das 7 igrejas, com 7 anjos. Os 7 anjos têm 7 trombetas, ok? E a gente vê 2 testemunhas, que são 2 profetas, vimos no estudo que são judeus e gentios, a igreja, parte da igreja convertida, né? Que vão profetizar e vão acender toda a igreja. Com a sua profecia, vai acender toda a igreja para que eles possam passar pela grande tribulação. Veja, conhecimento cétuplo no tempo do fim, fazendo das 2 testemunhas, lá no Apocalipse, podendo acender, podendo acordar aquelas virgens que estão dormindo. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos continuar para a gente terminar. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo mundo. Quando termina o milênio, vem o juízo eterno. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. Imagina, irmão, todos os homens atentos. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, amém, haverá um eterno julgamento que será executado sobre os sentinelas e um eterno céu espaçoso. Sentinelas aqui, irmãos, são aqueles anjos caídos, tá? E um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, é o que diz Apocalipse. Novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já não existem. O mar já não existe. Amém, irmãos? Novos céus e nova terra. E passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas, é a eternidade, irmão, que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Amém, queridos? Nós vamos encerrar aqui então hoje esse entendimento, esse breve estudo sobre essas 10 semanas. Irmãos, a gente só deu uma olhada básica nisso aqui, a gente precisaria de mais tempo ainda para poder falar, e vamos falar, vamos voltar nesse assunto ainda durante o estudo do Apocalipse. Eu creio que o Espírito de Deus vai nos levar a voltar nesse assunto aqui, mas isso aqui, irmãos, é já para acender o desejo de você de participar desse estudo que a gente vai fazer, ok? Veja que essas coisas há pouco tempo atrás nenhum de nós saberia, talvez até tivéssemos lido, mas não entendíamos nada, e hoje, irmão, Deus está fazendo isso, o Pai está nos fazendo compreender melhor a palavra dele, o Pai está fazendo a gente olhar para a palavra dele com mais exatidão, com mais certeza e autoridade naquilo que a gente está falando. Amém, amados? Olha, que Deus abençoe. Peço para você curtir esse vídeo, se ainda não curtiu, se inscrever no canal, clica naquele sininho para que você venha ter notificação toda vez que chegar um vídeo, ok, irmãos? E compartilha, né? Compartilha com os teus irmãos, os irmãos da tua denominação, da tua igreja,
compartilha com as pessoas no grupo do WhatsApp, no Facebook, para que a gente possa, irmãos, trazer mais pessoas para o entendimento da palavra. De novo, como eu disse lá no primeiro vídeo desse canal, né? Independente da religião, de qualquer um, nós precisamos, irmãos, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Ok, amados? Que Deus abençoe você nesse momento, nessa hora e em toda a tua vida, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.